Com o pastor Jesus. Amém. E para dar o início ao estudo de hoje, queria pedir ao pastor Genésio para fazer uma oração. Amém, Rodrigo. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, te agradecemos por todas as tuas bênçãos, pelo dia de vitória que tivemos, por tudo quanto o Senhor tem feito a nosso favor. Senhor, neste momento, quando nos reunimos através desta live, te pedimos que o Senhor oriente durante todo o espaço de tempo e também o estudo da tua palavra, Senhor, transmitido através do teu servo, pastor Marcelo, que seja segundo a unção que o Senhor tem dado na vida dele e que possamos, Senhor, juntos estarmos aprendendo. Senhor, toma conta e guarda cada um dos teus servos que vai falar algo ou adorar a ti com louvores. Ó Senhor, permita que a tua presença possa estar conosco, porque não importa se estamos à distância, tu és Deus presente em tudo. E eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, concede-nos a tua graça e nos abençoa, Senhor, para que possamos aprender cada vez mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tendo feito a oração, podemos começar com o estudo de hoje. A palavra com o pastor Marcelo. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, é uma satisfação muito grande nós podemos, mais uma vez, juntos nós podemos meditar na palavra de Deus nos dias que nós podemos considerá-los como os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Quero agradecer a todos os pastores que estão participando conosco, a todos os irmãos, até todos os ouvintes que, às vezes, por curiosidade, também receberam esse link, né, de alguém, falou assim, participa aqui conosco. Então, eu quero agradecer por você dispensar um pouco do seu tempo para a gente podermos juntos participarmos da palavra de Deus. É um tempo que nós estamos vivendo de uma tamanha, vamos dizer assim, dificuldade para poder hoje expressar a palavra de Deus assim, verdadeiramente como ela é. E para a gente poder expressar ela verdadeiramente como ela é, sempre que nós expressamos a palavra de Deus, todo e qualquer espírito reage. Talvez na sua frente alguém possa ficar calado quando ouvir você se manifestar acerca das Escrituras. Mas quando você virar as costas, ele vai dizer, eu também já fui crente, já preguei isso aí, eu já falei alguma coisa desse assunto. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu acho assim, eu acho assado. Não existe nenhum espírito que não reaja quando se ouve a palavra de Deus. Se ele não reagir na hora que ele ouvir, ele vai agir ou falar alguma coisa após a pessoa se ausentar que ali estava falando. E esse estudo bíblico que nós divulgamos para o nosso elevo espiritual, quando eu falei para o pastor Luiz Carlos, vamos falar ali 3 tipos de crente, deixa aquele ar assim de que quais são os 3 tipos de crente, né? Que tem hoje na face da terra e que tem hoje na igreja, que antigamente nós poderíamos dizer que era uma coisa generalizada, crente é uma coisa só. A gente já pensava assim quando nós aceitamos a palavra de Deus. Mas no decorrer da caminhada, no examinar das escrituras sagradas, a gente vai encontrando e se deparando com diversos tipos de pessoas. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria só mais um pouquinho falar, dizendo, nós encontramos, quando Jesus está andando, para começar, que havia 3 grupos de pessoas que ia seguindo a ele. E nesses 3 grupos de pessoas, eram aqueles que queriam ver os milagres. Eles não queriam mais nada do que isso. Olha, eu quero um milagre. Suponhamos, nós temos ali 10 leprosos,
Ele curou todos eles e eles foram embora. Não seguiram ao Senhor Jesus porque foram curados. E daí nós encontramos só um que voltou com o espírito de gratidão. Nós encontramos também aqueles que queriam a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes. Né? Queria o pão, queria se alimentar. Eu estou falando agora, primeiramente, das multidão. Né? Eu falo assim, ó, eu quero comer o pão que ele está multiplicando, eu quero comer o peixe, eu não quero nada com ele, eu quero só matar minha fome, eu quero só me saciar. Mas havia uma outra multidão, que não era muito, mas era uma parte considerável, vamos dizer assim, uma parte aproximadamente de 12 discípulos, primeiramente, que eles seguiam a Jesus não por causa do milagre, não por causa do pão, mas por causa da salvação. Porque eles compreenderam quem era o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu compreendi quem é Jesus, eu entendi na sua palavra o que ele fez, então, mesmo que não haja multiplicação de pão ou alimento, mesmo que não haja cura, eu vou continuar seguindo a ele, porque não o sigo pelo pão, não o sigo pelo milagre, mas eu o sigo pela salvação da minha alma. Então, só essas três multidões já nos mostra algo de muita excelência para podermos, no propósito de Deus, de nossas vidas, quando tomamos a nossa decisão em Cristo para segui-lo, não por causa do alimento, não por causa de uma cura, mas por causa da salvação da nossa alma. E eu quero ler um texto para o nosso livro espiritual, para nós começarmos, em Mateus, no capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, eu quero ler aqui para a nossa meditação, em Mateus 13, depois quero ler um texto lá em Tessalonicenses para o nosso livro espiritual. Em Mateus capítulo 13, no versículo de número 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ele falou-lhes de muitas coisas por parábolas ou por enigma, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram-na. E diz, e outra caiu em boa terra, e deu fruto 100, e outro 70, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Maravilha do céu. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós vemos aqui que ele nos traz um enigma, uma parábola, porque esta parábola do semeador fala da semente e fala do solo. A semente, nós já sabemos que é a palavra de Deus. Agora, nós vemos que tinha problema, não era na semente, era no solo aonde a semente caiu. Simplesmente nós vemos que o primeiro solo em que a semente caiu foi à beira do caminho. E diz que as aves do céu, elas vieram e arrebataram. Só que quando ele vai explicar a parábola do semeador, que é no versículo de número 19 do capítulo 13, ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Espera aí, primeiro ele falou que era as aves do céu. Agora ele falou que era o maligno que tinha arrebatado. Quantas pessoas, irmão, que um dia já ouviu essa santa e gloriosa palavra e o maligno veio e arrebatou do seu coração? E quando a gente vai pesquisando, a gente vai vendo que no tempo de caminhada, que você vai anunciando a palavra de Deus, e aquela pessoa se achega ao conhecimento e vem por meio da obra,
Na maioria das vezes, a pessoa que passa pouquíssimo tempo no meio da obra, o que acontece com ele? Que o maligno arrebata do seu coração. Às vezes é aquela pessoa que já vem pulando de congregação em congregação em congregação sobre a face da terra. E ele chega e tudo que ele vê, ele já viveu alguma coisa daquilo ali, no meio da igreja. Aí ele fala assim, é como a qualquer outra congregação, e acaba saindo porque ele não conheceu o Senhor Jesus Cristo conforme a sua gloriosa palavra. E muito fácil o maligno vem e arrebata. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o maligno vem e arrebata do seu coração, que foi semeado ao pé do caminho, você pode ver que a terra que tem à beira do caminho, ela é muito pouca. A pessoa pouco se aprofunda ao conhecimento do verdadeiro Deus e da vida eterna. Uma preocupação que é muito grande, irmãos, quando a semente é lançada, é necessário que ela seja lançada para poder verdadeiramente ser bem fixada, para que o maligno não venha arrebatar do coração daquela alma que recebeu a palavra de Deus. Calma que nós vamos chegar daqui a pouco, eu vou falar dos textos lá no finalzinho. Aí vamos chegar e fazer um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Então, nós vemos aqui que a primeira semente que caiu, ela cai na beira do caminho. É aquela pessoa que está de coração fechado, ela recebe, mas depois, com o tempo, o maligno vem e arrebata do seu coração. E às vezes a pessoa pergunta, você viu aquele irmão, rapaz, que recebeu a palavra? Ele não veio mais. Vem aquele cochicho do amigo, vem aquele cochicho de um parente mais próximo, e o inimigo vem, o maligno vem e arrebata do seu coração, porque ela estava ao beira do caminho. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, que aquela que chega a cair no meio dos pedregais, é aquele crente que a Escritura diz assim, aquele que caiu no meio dos pedregais, Jesus falou, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração, e chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E isso é uma coisa muito interessante, irmão, que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Aquela pessoa que chega no maior incentivo quando ouve a palavra. Ele chega querendo converter o mundo inteiro. Mas ele não se aprofundou também, porque ali nasceu no meio do quê? Dos pedregais. Não tem uma profundidade que possa levar essa palavra de uma maneira que ela possa convencer o outro, e quando ele tenta convencer o outro, ele não tem um conhecimento completo, o que acontece? Ele é convencido e ele se escandaliza. Aí começa a perseguição, você é um falso profeta, você é um mentiroso, você fala e não sabe afirmar aquilo que fala. Muitas das vezes, quando nós encontramos alguns que estão ou no meio, às vezes até no meio da obra, que pouco tem um conhecimento da unicidade. Porque a unicidade é uma coisa muito profunda, irmão. A unicidade é um poço sem fundo. Porque quanto mais você examina, mais a sua mente vai abrindo. Quanto mais você busca, mais o Senhor vai abrindo os nossos olhos para poder ter uma terra boa para produzir, tanto para nós, como para o outro que nós ouve. Mas quando vem a perseguição com aquele que está pregando, você pode ver aqui que é de pouca duração, porque vem a perseguição por causa da palavra. Mas logo ele se ofende. A pessoa, rapaz, eu não consigo convencer as pessoas. E aí ele acaba se afastando. E mais ele vai abandonando o caminho e o compromisso. E nós vemos aqui o outro solo, que é o solo espinhoso, irmão. Eu vou ler aqui para nós falarmos, depois vamos fazer um resumo. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Outra coisa muito interessante. Sabe o que faz a palavra ficar infrutífera no coração de muitos sobre a face da terra? São os muitos amores. Mas que amores? Muitas das pessoas que ouvem a palavra, ele tem um amor ao trabalho,
e ele não tem tempo de produzir a palavra, de fazer discípulos. Os muitos amores, não, eu tenho um cavalo, não tenho tempo de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu preciso cuidar do meu cavalo. Não, eu tenho uma criação de peixe e eu não posso. Olha, se eu sair e for anunciar o nome de Jesus, meu gato vai ficar triste, porque toda vez que eu chego do trabalho, o gatinho fica me rodeando e eu preciso dar atenção para ele. Os muitos amores, não, eu preciso lavar meu carro, eu preciso tomar conta da minha casa. E é o que acontece? As Escrituras dizem aqui que o que cai em solo espinhoso é o que foi semeado. Essa palavra foi semeada, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a pessoa não tem mais tempo para nada. E agora o tempo que resta para ele é só para fazer as coisas que não produzem nada para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica infrutífero também. Quantas pessoas que nós conhecemos que temos muitos amores e tudo que você chama ele, vamos para a oração, ele fala assim, eu não tenho mais tempo. Vamos para o estudo bíblico, agora não vai dar, eu tenho que acompanhar uma série. Uma vez, contando um testemunho, abrindo aqui um parênteses, eu fui fazer uma visita na casa de um irmão e quando eu vi, ele vinha correndo, numa carreira muito grande. E naquela carreira que ele chegou, eu falei, ele está me vendo e está vindo correndo para poder se encontrar logo com a gente que estamos aqui na porta da casa dele. E ele logo ali saudou o Pai do Senhor Jesus, já foi abrindo a porta da casa dele. Aí eu falei, eu fui perguntar, rapaz, vem correndo, né? Pois é, eu vim correndo porque hoje é o último capítulo da novela, rapaz, eu vou perder, eu não podia perder, por isso que eu vim correndo. A carreira dele era porque ele estava preocupado com a novela que ele ia ver. Então, nós vemos o sufocamento da palavra, porque a pessoa não tem mais tempo. Até mesmo falando em um culto, eu falei assim, como é que a pessoa dá conta de ficar em 5 redes sociais e conseguir ler a Bíblia ainda? Responder todo mundo, ainda ter um monte de rede social para poder ficar postando diversas coisas que não é nada da palavra de Deus, para falar a verdade. Então fica aquela dificuldade. Se naquele tempo Jesus fez a parábola e já mostrou que haveria coisas infrutuosas, agora e para o nosso tempo? Como que nós ficamos? Nós vamos ver aqui claramente que os muitos amores faz deixar a desejar o verdadeiro amor às almas, que é o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para deixar de fazer tudo para si mesmo, para fazer tudo para Deus. Aí eu me pergunto para mim mesmo, Jesus não descreveu o solo que produz 100, 30, 60. Ele simplesmente falou que o solo bom é aquele que produz 30, 60, 100. E hoje, se nós olharmos ao nosso redor, nós não vamos encontrar somente 3 tipos de crentes, nós vamos encontrar diversos. Mas botamos 3 aqui para poder chamar a sua atenção. Porque lá em Apocalipse, nós vamos encontrar, quando o nosso Deus escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ele fala, olha, tu não és morno, tu não és quente, tu não és frio. Qual dos 3 você é? O que você é? Morno, frio ou quente? Ele falou assim, Deus falou para o povo de Laodiceia, você é morno, e não és nem frio e nem quente. Então, por isso, eu vomitar-te-ei da minha boca. Olha as condições que chegou para ser lançado fora da presença de Deus. Então, olha a situação. A igreja que estava em Laodiceia, ela é representada pelos últimos tempos em que a igreja estaria sobre a face da terra. Tanto quanto que a Escritura diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ele está batendo na porta para poder entrar, porque quem está batendo na porta para poder entrar é porque está do lado de fora. Não está do lado de dentro. Então, a circunstância em que se encontra os dias que nós estamos vivendo hoje
eu encontrei na Bíblia 3 tipos de crente. Quais? Eu vou abrir a palavra de Deus, se os irmãos quiserem me acompanhar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Tessalonicenses, capítulo de número 5. O versículo que nós vamos ler aqui, no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, é o versículo de número 14. Diz assim: rogo-vos, irmãos, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Então, quais são os 3 tipos de crente que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os desordeiros, nós vamos encontrar os de pouco ânimo e nós vamos encontrar os fracos. Nós, às vezes, olhamos para a igreja e achamos que está todo mundo normal. Olhamos para todos os irmãos e achamos que é tudo a mesma coisa, mas não é. Existem os desordeiros. O que é desordeiro? Aquele que traz a desordem na igreja. E que é desordem? Irmãos, estamos vivendo um tempo que muitos acompanham muito podcast. Fala assim, olha, suponhamos, a esposa é necessário ser sujeita ao marido. Não, agora não tem esse negócio mais não. Isso era antigamente. Olha, vamos casar primeiro os jovens, depois eles namoram. Não, eu quero primeiro provar para ver se eu vou gostar. Se eu não gostar, eu acabo. Não tem a oração, vamos orar primeiro. Então começa a trazer. Quantas famílias estão entrando no meio da desordem nesses últimos dias sobre a face da terra? O quanto a semente de Satanás a cada dia prolifera sobre a face da terra de uma tal maneira que muitos não querem mais olhar pela ordem das Escrituras Sagradas. E acaba trazendo uma desordem no meio do povo de Deus. Mas o povo de Deus, aonde tiver aquele ministro, aquele dirigente de congregação, que estiver dentro da ordem de Deus, ele simplesmente vai fazer igual o mordomo. Ele recebe ordens de Deus e transmite ordens dentro da casa. E acaba que os desordeiros, eles não vão acabar, mas eles vão ser ensinados, exortados, para que outros não sigam o seu caminho. E é um tipo de crente que tem no meio da igreja, que muita gente não consegue suportar estar do lado deles, aqueles que estão fora da ordem. Às vezes a pessoa chega no pastor e fala assim, mas pastor, como é que você aguenta esse fulano que dá tanto trabalho? Mas é aquele negócio. Para você ele está dando trabalho, para mim ele está dentro do cumprimento da palavra de Deus. Não, nós temos que botar ele para fora. Não podemos. Jesus falou, se ele for um joio, vai chegar o tempo que o Senhor vai separar ele para o lado e vai colher somente o seu trigo. E o joio vai ser preparado para ser lançado no fogo que não se acaba. Mas quanto muitas das vezes nós encontramos pessoas impacientes, quando nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, e sejais pacientes para com todos. Então os desordeiros, temos que ter uma determinada paciência com eles. Se formos falar em crentes desordeiros que se achegam no meio do povo de Deus, a paciência vai acabar. Mas aqueles que vêm dentro das provações, dentro da paciência em que Jesus ordenou para apacentar o rebanho de Deus, aí nós vamos conseguir suportar. Quando nós olhamos no olho que Jesus olha, o olhar da misericórdia. Porque nós queremos, às vezes, que as pessoas sejam todas perfeitas, né? Que anda todo mundo assim alinhadinho. Nós não vamos conseguir nunca. Mas sempre vai haver os desordeiros para provar os corações. Então, um dos tipos de crente que tem no meio do povo de Deus são os desordeiros. Que nós precisamos, com muita paciência, para que não tragam a desordem dentro da igreja, instruí-los a andar na ordem que há dentro da igreja, conforme as Escrituras Sagradas.
para que os desordeiros sejam exortados, como diz a palavra de Deus, no versículo 14. Rogamos também, irmãos, que admoesteis eles, os desordeiros, aqueles que estão fora da ordem. Consoleis-os de pouco ânimo. Se nós formos fazer a comparação entre a semente que caiu no solo, que tinha pouca terra, que caiu no meio dos pedregais, é basicamente o que o apóstolo Paulo estava falando. Fica desse mesmo jeito que o apóstolo Paulo escreveu. São pessoas que ficam com pouco ânimo. Quando a semente que caiu nele é um solo que está no meio dos pedregais. Quando nós vemos os fracos, são aqueles que caiu entre os espinhos, porque tem muitos amores e não conseguem manifestar a palavra de Deus. Então, nós encontramos aqueles que são desordeiros, aqueles que têm pouco ânimo, aqueles que você chega para ele e fala assim, ó, você vai para o culto? Aí ele fala assim, e tem culto hoje? Ele não lembra nem que tem culto. Se alguém ligar para ele, ele até vai. Mas se não ligar, ele nem liga. Ele não está nem aí. De pouco ânimo. Então, é necessário aqueles que estão despertados. Eu tenho um ditado que sempre eu falo para alguns irmãos. Eu falo assim, olha, uma vela acesa, ela pode acender muitas velas apagadas. Mas uma vela apagada não tem como acender outras velas. Como é que uma vela apagada vai acender outras? Então, nós estamos precisando, nesses últimos dias, pessoas que tenham coragem de falar para despertar as almas. Nós estamos precisando de pessoas corajosas que vão adiante? Sim, para que possa ajudar aos que são desordeiros, entrarem na ordem, para os que têm pouco ânimo, receberem muito ânimo, e para aqueles que são fracos, serem fortalecidos. Ô, irmão, você está nessa fraqueza, mas o Senhor Jesus vai te ajudar, Ele vai te levantar. E para que nós sejamos pacientes para com todos. Porque paciência com quem é forte é muito simples, é fácil. Andar com quem não peca, com quem não erra, é muito fácil. Querer sentar só na mesa de quem só faz as coisas certas e as pessoas às vezes fazem coisa errada. Não quero que chegue mais nem perto de mim. As pessoas às vezes ficam além do Senhor Jesus, porque até Jesus sentava com os pecadores, com os publicanos, parava para conversar lá, com o nosso irmão Zaqueu, que ouvindo a palavra de Deus, sendo um pecador, se arrependeu e falou assim, metade dos meus bens é dou, e quem eu já prejudiquei, 4 vezes mais eu quero recompensá-lo de volta. Jesus estava lá, a mulher estava lavando os seus pés com lágrimas, e os fariseus olhou e disse assim, olha, se ele soubesse quem é essa mulher, ele deveria, se ele fosse profeta, deveria saber. Então, Jesus andava com os pecadores. E muitas das vezes nós encontramos aqueles crentes que não quer que ninguém chegue perto dele. Não, esse irmão aí, ele um dia bebeu, esse aí fumou uma maconha, esse aí cheirou um pó, e agora ele agora é viciado a vida toda. Não, vamos chamar ele com jejum, vamos chamar ele com oração, vamos botar um escora nele para poder a gente caminhar junto, para que ele não fique para trás, porque a palavra de Deus fala para nós sermos pacientes para com todos. Então, quais são os 3 tipos de crentes? Aqueles que são desordeiros, aqueles que têm pouco ânimo e aqueles que são fracos. Porque andar com forte é muito simples. Agora, andar com fraco, andar com pessoas de pouco ânimo, andar com pessoas que são desordeiras para poder trazê-los para dentro da ordem, aí não é fácil. Mas a palavra de Deus nos convida para fazer igual Neemias fez, restaurar aquelas brechas, os muros de Jerusalém, ter aquele espírito de compaixão, de empatia, falar assim, nossa, ele está passando fome, eu tenho muito para comer, eu preciso levar um pouco da minha comida para ele. Porque o que nós mais temos encontrado, irmão, nesses últimos dias, são pessoas que só pensam em si mesmas. Você vê um trabalho como esse que nosso irmão pastor Luiz Carlos realiza, convidando aqui, convidando ali, convidando lá, motivando, trazendo os tição para se ajuntar, para ver se desse tição o fogo se acende para que as pessoas lá na cidade onde ele mora, que ele é um membro, né, um simples membro, que eles
amanhã seja um pastor, um diácono, um evangelista, aquele que compreende o desordeiro, aquele que compreende o fraco, aquele que compreende o de pouco ânimo, e que esse aí venha ser aplicado o evangelho sobre ele de uma tal maneira que ele agora já não é mais um desordeiro, que ele agora já não é um de pouco ânimo. Olha, antigamente era assim, mas o pastor, o irmão me ajudou, aquela irmã me deu uma palavra, e agora, olha, eu agora estou caminhando firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Apocalipse, como nós lemos, fala assim, olha, tu não és quente, tu não és frio, mas és morno. Então tem gente que não é frio, não é quente, mas é morno. É aquele tipo de pessoa que fala assim, ó, todo domingo eu vou lá e dou uma pisadinha no pé no culto lá. Ele é aquela pessoa que não colabora, não ajuda com oferta, não ajuda com oração, não está pronto a se dispor a sua casa, o seu carro, a sua vida, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas o pastor está doido por 10%. O pastor não está doido por 10%. É Deus quem quer de nós 100% da nossa vida. É 100%. Quando eu vejo, voltando aqui a falar, quando eu vejo esse trabalho do pastor Luiz Carlos, que estamos distantes, ele consegue nos aproximar para poder juntos contarmos as nossas experiências, para que outros se despertem e venham fazer esse grande trabalho, como eu até falei um tempo atrás. Todos aqui conhecem o pastor Tito, não conhece? Não conhece o pastor Tito? Todo mundo aqui conhece. Quando o pastor Tito foi lá na minha residência a primeira vez, eu não tinha nada. Hoje o homem está estabilizado, bem estabilizado na sua vida. Mas ele não tinha nada. Chegou lá, pastor Marcelo, você me empresta a sua Kombi para poder carregar os irmãos do senador? Para poder fazer visita aqui em Brasília, quando eles vieram uma vez fazer uma visita lá, do senador Mourão aqui em Brasília, eu emprestei a Kombi para eles andaram para tudo quanto é que é lugar. Depois eu fui visitar o pastor Tito depois de um tempo, ele saiu da cidade do senador e caiu num solo. Ou quer dizer, entrou numa cidade, agora a cidade todinha conhece ele. Que coisa interessante. Construiu um galpãozão para fazer encontro, que agora nós estivemos lá. Construiu templo, construiu um acampamento. Falei, que maravilha. Porque tem aqueles desordeiros que estão no meio da igreja só dando trabalho. Mas eu falo para ele assim, ó, sai desse lugar onde é que você mora e vai morar num lugar onde não tem a obra, e aí você usa a sala da sua casa para você fazer culto. E depois da sua sala vai encher tanto que você leva para a garagem. E depois da garagem você aluga um salão, compra um lote e constrói um templo. Para ver se aquela pessoa que só vê às vezes defeito, que é o desordeiro fica fora da ordem, ele vê defeito em tudo. Mas se ele fala assim, agora eu vou botar a mão no arado, eu vou obedecer o que disse Jesus, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Eu me lembro de um pastor que chegou para mim e disse assim, pastor Marcelo, eu tenho 28 anos que estou na obra. Eu nunca batizei uma alma. O que você acha? Você tem uma árvore no fundo do quintal da sua casa com 28 anos. Aí você fala, esse pé de manga nunca deu uma manga. O que você acha? Fala assim, mas que crente é esse? Que espírito, que solo é esse em que essa palavra caiu? Aquela pergunta de Isaías, quem creu na nossa pregação? Quem foi manifesto o braço do Senhor? Quem entendeu essa unicidade? Quem compreendeu essa maravilhosa obra? Quando eu já vi a história de uma irmãzinha conheceu numa cidade sozinha e começou a anunciar, daqui a pouco virou uma congregação. Aquela maior maravilha. Eu me lembro na época, voltando aqui, eu quero dar um testemunho também, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu me lembro quando nós estávamos pregando o evangelho aqui em Brasília, a gente tem a foto, escuta isso, do batismo do nosso irmão Zezinho e da irmã Concita. Um casal que veio do Maranhão. Nós batizamos eles lá no Guará. Eu tenho a foto batizando eles.
lá do Maranhão. O que foi que virou na vida desses irmãos do Maranhão depois desse casal que foi batizado aqui em Brasília? Quantas congregações tem lá hoje? Quantas? Faz uma análise. Eu estou falando só de um lugar. Olha quantas congregações. Aquele rapaz que foi batizado virou pastor da obra. A esposa dele, uma matriarca que recebeu a igreja. E depois nós começamos, na época, a gravar fita cassete para mandar para lá, que era a época da fita cassete. Depois nós começamos a gravar CD, depois DVD para mandar para o Maranhão para o trabalho. E a maravilha maior ainda foi que os pastores de campo foram lá e acolheram e abraçaram. Então foi uma bênção maravilhosa. Não é só aí, tem várias outras cidades que poderíamos dar testemunho, que muitas das vezes é pouco contado, mas eu estou contando para a glória do nome do Senhor Jesus, para você ver que quando a semente cai num solo fértil, ela só tem um jeito de ser um solo fértil. Jesus falou isso. Se uma semente de trigo ou uma semente cair na terra e ela morrer, ela não fica sozinha. Então não tem como um crente, um servo de Deus que conheceu essa gloriosa palavra, ele recebeu ela no seu coração e ficar sozinho. Se ele morrer para si mesmo, ele fala, eu não vou assistir uma Netflix, eu não vou acompanhar um seriado, daqui para frente eu vou achar os meus irmãos que estão na cidade que eu estou e que eles precisam conhecer essa verdade, porque aonde tem povo, tem ovelha. Mas aí o crente entra pela desordem. Fala assim, não, eu quero acompanhar seriado, quero acompanhar podcast, eu quero acompanhar isso, acompanhar aquilo. Só não vai entrar na ordem da palavra de Deus, que é o ide. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, há 3 tipos de crente que tem no nosso meio? Sim. Tem aquele que está fora da ordem, tem aquele que é de pouco ânimo, eu não consigo ter um ânimo para anunciar, eu precisar, sabe que tem que anunciar, mas não está motivado. Há necessidade de nós motivarmos? Sim. Falei para os irmãos onde é que congregam aqui para a igreja. Todos os dias, a cada manhã, fale com alguém que você conhece, que faz parte da igreja, para que ele vá anunciar. E anuncie também. Procure uma visita para levar o evangelista. Se você não conseguir falar e tiver evangelista onde você congrega. Fale da palavra de Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo um tempo que o pessoal está se alimentando só do mundo e se alimentando pouco da palavra de Deus. E daí a pessoa não tem ânimo. E daí a pessoa vai para os cuidados da vida. Não, eu quero saber só de dinheiro e de riqueza, eu quero só ficar no meio do solo espinhoso. Então, a semente não é o problema. Muito pelo contrário, essa semente que nós recebemos é gloriosa. Não existe outra obra além dessa que nós possamos reconhecer, que vem com todo o ornamento. Ela vem completa, ela não falta nada. Essa obra ela está praticamente completa para nós. Nós temos tudo de Deus em nossas vidas para podermos prosperar e muito espiritual. E vemos muitos batismos, e vemos muitas almas sendo levantadas, e muitos obreiros sendo levantados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que acontece? O apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica que havia lá no meio dos irmãos desordeiros, pessoas fora de ordem. Havia também pessoas com pouco ânimo e havia pessoas fracas. Agora, precisamos de uma mudança nesses últimos dias? Precisamos. É necessário? É necessário. É necessário. Jesus falou que era necessário buscar o azeite para a lamparina continuar acesa. Porque não podemos também pegar uma lamparina acesa e botar debaixo da mesa. A lamparina é para onde? Botar onde? No meio da casa, em cima do velador, onde vai dar luz para todos. E quantas pessoas que conheceram essa palavra e botou essa debaixo do alqueire? Escondeu. O alqueire é um balaio. Botou um balaio em cima da lamparina. Não dá luz para ninguém. Mas se a pessoa fala assim, tem um irmão ali que eu sei que ele está meio fraco, mas se ele começar a abrir a boca, a dificuldade dele é essa ou aquela, aquilo. Vamos em cima dessa dificuldade para que ele se levante. Porque eu acredito plenamente, irmãos,
que um Filipe, olha só, um Filipe que estava em Samaria, não era a multidão, não, era um Filipe só. Ele virou a cidade do avesso todinho. Então, uma vela acesa pode acender muitas velas apagadas? Sim, porque nós estamos vivendo os últimos dias. A semente caiu, acho que está na fase do solo espinhoso. As pessoas vivendo muitos amores e a fascinação. A pessoa tem fascinação por tanta coisa nesse mundo que ele entrega muito para as coisas desse mundo e recebe muito pouco que não pode satisfazê-lo. E a pessoa entra na decepção e fica frustrado com as coisas desse mundo. Mas quando ele se lança sobre o Senhor, ele se dá, os apóstolos eles se deram. Nós somos a igreja primitiva, nós somos a continuidade dela. Eles se deram. Olha bem, eles se deram. Pedro deixou azeite, Mateus deixou alfândega, Paulo perdeu tudo, que era o Saulo, e daí por diante, eles foram, olha o que aconteceu. O tanto de coisa que aconteceu através da vida desses ministros. E nós, muitas das vezes, esperamos alguém dizer assim, não, eu tenho que me aposentar primeiro para depois eu pregar a palavra de Deus. Não é assim que encontramos as pessoas? Na época, eu me lembro ainda, só dando mais um testemunho, quando eu conheci a palavra de Deus, e veio a iluminação, chegou na porta da minha casa, um irmão com a palavra, porque eu tinha perguntado para Deus se existisse a igreja dele na face da terra, eu queria conhecer. Quando eu não a conhecia a palavra. Falei, se existe a verdade na face da terra, envie um anjo para falar comigo. E eu nunca tinha jejuado, eu vim direto do mundo. E eu falei assim, meu Deus, eu vou jejuar por 30 dias. Eu não sabia nem o que era jejum. E a primeira vez que eu jejuei de 7 horas da manhã até meio-dia, durante 30 dias, porque dessa grossura que eu não sabia o que era jejum, que só palito. Mas o que aconteceu? No último dia que completava 30 dias do jejum, chegou um varão lá em casa, que foi batizado na obra. Ele chegou lá em casa, era meia-noite, no último dia que completava 30 dias do jejum. No último dia do meu compromisso. E ele falou assim, eu vim aqui entregar uma mensagem de Deus para você. Eu falei, amém, pode entrar. Era meia-noite ele chegou na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, que entrou meia-noite, ele saiu no outro dia, 6 horas da manhã. Passamos a noite todinha examinando as escrituras. Quando o dia amanheceu, eu falei, eu quero ser batizado, porque essa é a verdade que chegou. E eu vim do mundo. E escutei de meia-noite até 6 da manhã. No outro dia, eu queria ser batizado. Eu morava sozinho. E para mim ser batizado, tinha que andar 40 e poucos quilômetros para a cidade da onde eu moro, para o Paranoá, na época. Uma cidade que chama Paranoá aqui. E aí eu tinha que andar uns 40 e poucos quilômetros para chegar lá e nós não tínhamos dinheiro para ir. Aí eu fui lá no meu guarda-roupa, juntei as minhas roupas tudinho e fui lá no bazar e vendi tudo pelo preço da passagem para poder ir. Fui com a roupa do couro, não fiquei sem nenhuma roupa. Vendi tudo. Aí entramos no ônibus e fomos. Aí eu estudava num colégio pago chamado JK aqui em Brasília, que meu pai tinha me matriculado, nunca mais voltei para estudar na época. Eu tinha uma noiva, acabei o noivado, porque eu encontrei a verdade da minha vida que me libertou de tudo desse mundo. E eu trabalhava fechado, não fui buscar mais a carteira de trabalho. Eu tomei 3 decisões. Não voltei mais para casa também, não. Fiquei lá no Paraná logo 7 dias. Minha família pensou que eu tinha morrido. Você tem que entender como é que foi que eu recebi a palavra. O solo, quando caiu essa palavra. Aí depois, quando eu voltei para a cidade que eu estava, o pessoal achava que eu estava era doido. Porque eu queria pregar para gato, cachorro, passarinho e poste no meio da rua. Porque a verdade foi tão incontestável que não tinha como contestar ninguém aquela palavra. Em todos que eu chegava, não tinha ninguém para poder contradizer aquilo que nós recebemos. Então eu falei, essa é a verdade. Chegamos ao conhecimento do caminho do céu. Agora não tem como voltar mais. Não vai dar tempo mais de eu ir para o colégio. Não vai dar tempo de eu ir para o trabalho. Não vai mais dar tempo de eu poder ir casar. E aí eu fiquei solteiro durante 1 ano. Sem dar um beijo em ninguém, sem dar um abraço em ninguém, sem fazer nada. Só batizando. E aí Deus abriu as portas da palavra. E em 30 dias, aqui em Brasília, batizei 40 almas. Um negócio assim de outro mundo. Aí eu fiquei daquele jeito. Quando ia completando ali a faixa de mais ou menos 1 ano,
E a obra tinha crescido, começou dentro ali no pessoal onde eu moro, começou na sala da minha casa, que eu morava sozinho, depois foi para a garagem, depois tivemos que alugar um lugar, porque não cabia mais. Aí eu falei, agora é hora de eu casar. Fiz uma oração. Falei, Senhor, eu preciso casar. Eu não posso ficar solteiro, porque a obra cresceu. E aí eu não posso também casar com a minha irmã, eu tenho que casar com a minha esposa. Porque se eu achar qualquer uma do jeito que eu quero, eu posso querer casar com uma irmã minha, que não é minha esposa, é minha irmã. Então eu quero saber aquela que eu vou viver com ela até o último dia da minha vida. E o que foi que aconteceu? Uma jovem chegou e falou assim, o senhor quer casar comigo? Estou contando testemunho. Às vezes algum solteiro vai ver e pode ser que ele sirva para ele. Aí eu falei assim, olha, você quer casar comigo? Ela me pediu um casamento, uma jovem. Eu falei assim, tá bom, nós estamos namorando. Ela veio me abraçar. Eu falei, não, você fica na sua cidade ou na minha, você ora de lá, ora de cá. Se Deus mostrar para nós que nós temos que casar, a gente casa. Mas abraçar e beijar, não. Só depois do casamento. Eu falei, eu pensei que era para nós abraçar e beijar. Eu falei, não, senhora. Aqui tem dono, aqui tem um dono. E meu dono não é assim, deixa assim, não. Primeiro eu tenho que ter a certeza, a convicção. Aí eu fui fazer uma visita num culto, numa cidade, e encontrei uma outra jovem. Quando eu olhei para ela, você sabe que quem vai buscar uma abóbora no campo não busca uma abóbora qualquer, né? Ele dá uma olhada na abóbora se é bonita, né? Aí eu olhei aquela jovem, também fiquei na minha, e fui lá no monte e fiz uma oração. Senhor, eu preciso casar. Qual é o que o senhor quer que eu case para me viver com ela até o último dia da minha vida? Quando foi de madrugada, apareceu um telão gigante. Do lado direito, assim, era a arquibancada da igreja. Lá na frente, o altar. E eu aqui com ela no braço, assim, indo para o altar. Aí, quando eu olhei para o lado assim, era aquela que tinha me pedido em casamento. Aí eu falei, vou casar com essa? Aí eu olhei para a multidão assim, aí desfocou tudo assim, apareceu o rosto da outra que eu vi. A voz falou assim, aquela lá que é a sua esposa. Pum, eu acordei. Liguei para ela e falei assim, olha, eu sonhei que eu casei com você. Ela falou assim, eu acho que foi um golpe. Ela falou assim, eu também tive o mesmo sonho. Mas eu acho que deu certo, porque já estou com 30 anos de casado. 30 e 31 de fé. Então não consigo retroceder. A minha fé não me deixa. O que está dentro de mim, eu não consigo voltar mais para trás. As pontes que eu passei, já queimei todas. Não tem mais como voltar. É só para frente. É só para frente. Então, eu acredito que muitos dos pastores, muitos dos diáconos, dirigentes de congregação, precisam motivacionar os que são desordeiros, os que estão de pouco ânimo e os que estão fracos, sendo pacientes para com todos. Não estou nem aí se quiser ir que vai. Não, vamos lá visitar ela, vamos lá visitar ele. Ela é a nossa irmã, ele é o nosso irmão, ele crê na palavra, ele recebeu essa palavra gloriosa, ele está precisando de ajuda, de um conselho. É igual aquele pé de banana, sabe? Aquele pé de banana que nasce o cacho, aí começa a entortar, ele começou a ter muito fruto, começou a ser abençoado. Vamos lá escorar para não cair, vamos ajudar. Ainda que tem aqueles que podem querer dar um empurrão para cair logo, né? Mas eu acredito que não está no nosso meio esses, não é verdade? Eles não permanecem. Com certeza, aí eu fiquei muito alegre, irmãos, porque quando eu fui casar, eu tive um conselho pastoral, só para me finalizar esse testemunho. Estava o pastor Zé de Mello, pastor Jair, pastor Paulinho, que já saiu, não está mais no nosso meio, tinha o pastor Edilson, tinha mais vários outros pastores, fizeram uma roda, rapaz, para me poder casar, e botaram eu e a jovem para saber realmente o que, é que nós queríamos. Hoje, quantas pessoas querem fazer isso? Fala assim, não, eu quero que o pastor chame a minha noiva, sente com ela, eu quero que o pai dela esteja presente, eu quero que chame o meu noivo e vai chamar os pastores e colocar para ver se esse cara quer uma responsabilidade mesmo comigo. Aí não, o crente desordeiro vai lá namorar escondido, sai, faz qualquer coisa, depois, o pastor não fez nada. O pai da menina vem, por que o pastor não viu isso? Por quê? Porque verdadeiramente os desordeiros estão precisando o quê? Entrar na ordem. E de quem é que vai vir essa exortação? Daquele que está dirigindo a congregação. É muito triste quando não há alguém para apacentar o povo de Deus que está necessitado.
Se houver o desordeiro, se houver o de pouco ânimo, se houver o fraco, Jesus te deu a palavra para você dar a palavra para ser paciente para com todos. Aqui em Brasília, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Luiz Carlos, que me dá um incentivo muito grande, pastor. Eu fico muito alegre pela vida do senhor e de outros demais, que me inspira a continuar mais ainda. Dos amados obreiros que também estão conosco aqui, nessa cidade onde eu congrego. Além deles serem meus irmãos, eles também são meus amigos. Hoje, eu sei verdadeiramente aqueles que estão do meu lado, no cotidiano, que a gente não só se encontra no culto, que a gente toma café junto quase todos os dias, que a gente janta junto quase todos os dias, que a gente almoça muitas das vezes, quase todos os dias nós nos preocupamos uns com os outros. E assim eu sou muito alegre com a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui onde nós congregamos. Amém? Eu fico muito satisfeito em ter esses obreiros, irmãos, não só são amigos, irmãos em Cristo, são amigos que nós temos bem de perto. E Jesus falou isso. Nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É difícil falar de amor nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Mas ele ainda existe. Amém, irmão? Jesus está presente, ele é o amor. Então, há 3 tipos de crente. O desordeiro, o de pouco ânimo e o fraco. Mas o apóstolo Paulo aconselhou, sede paciente para com todos, não deixando de exortar o desordeiro, falar de ânimo para o pouco ânimo e para o fraco também. São todos nossos irmãos, aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, lembrando da igreja que está em Laodiceia, o propósito do Senhor é que a gente seja quente, seja fervoroso, seja fervorosa na presença de Deus. Amém, irmão? Mesmo que as lágrimas estão caindo, você vai falar, Deus sabe o que faz. Ele está fazendo isso é porque ele está me preparando para uma coisa bem maior, bem melhor. Não tem que voltar para, mas falaram, mas disseram, problema de quem disse, problema de quem falou, ele se vira com Deus. Eu vou cumprir com o meu dever. É o dever, conforme as Escrituras Sagradas, avançar sempre para frente e nunca retroceder. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Fico muito feliz pela vida de cada irmã valente que está dispensando o seu tempo para poder estar junto meditando na palavra de Deus, quando alguns por aí estão se alimentando de muitas coisas que não edificam nesse momento. Se alguém está acompanhando, às vezes, até um BBB, ou está acompanhando até aí um Netflix, uma temporada de alguma coisa, mas se você fizer uma pergunta da palavra de Deus, ele não consegue responder. E aí a pessoa fica de pouco ânimo. Mas se você chamar ele para consagração, chamar ele para visita, Deus pode modificar a vida dele, a vida dela. Que Deus possa abençoar os irmãos. Lembrando que o diabo só ataca a semente boa. Amém, irmãos? Se a semente for boa, ele com certeza vai atacar. Então, quando ele atacar, você continua firme na presença de Deus. Você não larga, não. Porque se você passar no meio da rua e ver alguém jogando pedra numa árvore seca, você fala que ele está doido. Ninguém vai jogar pedra em árvore seca. Já viu alguém jogando pedra em árvore? Ninguém nunca viu. Mas muitas das vezes a gente passa e vê aqueles garotos jogando pedra nos pés de manga, para cair uma manguinha, porque tem muita manga no pé, né? A árvore que tem muito fruto, sempre vão jogar uma pedrinha nela. Vão jogar um pedaço de pau, vão jogar alguma coisa, mas ela não vai deixar de dar fruto, não. Ela vai dar o fruto. Mesmo com as pauladas, mesmo com as pedradas, ela vai continuar. Que Deus possa abençoar os irmãos em Cristo Jesus, encher do Espírito Santo, para que nós nunca venhamos ficar na desordem, nem de pouco ânimo, e nem ficar na fraqueza. Mas mesmo que a pessoa fale assim, pastor, eu estou fraco. Aí você lê Isaías para ele, 40, e diz assim, olha, está fraco? O Senhor nosso Deus dá força para o cansado. Amém, irmão? Eu estou cansado. Ele vai dar força e vai tirar o cansado, porque Deus é perito em renovar. É só dobrar o joelho debaixo da mão daquele Todo-Poderoso e ele levanta com mão forte. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, a todos os pastores, diáconos e evangelistas, em principal também o nosso irmão pastor Adair Pereira de Lima, que Deus refrigere a alma dele, né, nesse trabalho glorioso na direção desse ministério, junto com os demais pastores aí que estão ao redor dele. Que Deus encha cada um do seu Espírito Santo.
Nós estamos aqui em Brasília, esperando que você venha fazer uma visita para nós aqui, tá? Aguardando que os irmãos venham participar conosco, quando assim Deus permitir. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica na paz, volta a palavra dos nossos irmãos aí, que é da responsabilidade.